Se a Ucrânia cair, a OTAN vai queimar. Durante uma entrevista na Conferência de Segurança de Munique, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um grave alerta. A mensagem dele era clara: Putin não vai se limitar à Ucrânia. Ele vai mirar no restante da Europa em seguida, possivelmente sem o envolvimento dos Estados Unidos. Putin aguarda o enfraquecimento da OTAN e não é confiável. Mas por que Zelensky acha que a Rússia quer uma guerra contra a OTAN? O que permitiria que essa guerra acontecesse? E qual seria o resultado real dessa guerra? Começamos com os comentários de Zelensky. O presidente da Ucrânia, em entrevista em Munique, destacou que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pode influenciar Putin a negociar um cessar-fogo. No entanto, Putin não pode ser confiado. Mesmo que ele negocie com a Ucrânia, seus desejos expansionistas persistem e ele pode quebrar uma trégua a qualquer instante. Se isso acontecer, indicará que Putin não pretende parar na Ucrânia. O restante da Europa, que representa a maior parte da OTAN, será o próximo alvo. Zelensky disse à imprensa que acredita que Putin fará guerra contra a OTAN e sugeriu que o líder russo está esperando por uma OTAN enfraquecida. A OTAN poderia ser enfraquecida se os Estados Unidos considerassem retirar suas forças militares da Europa. O aviso de Zelensky é duplo. A Europa não pode confiar que Putin cumprirá sua palavra e não pode depender dos Estados Unidos da América para socorrê-la, caso Putin ambicione além da Ucrânia. Não sei se todos eles querem 30% da Europa. Ninguém sabe, mas eles terão essa chance. O líder da Ucrânia alertou sobre um cenário em que o país cai sem o apoio dos Estados Unidos da América por perto. As palavras relembraram o discurso de Zelensky na Conferência de Segurança de Munique, onde ele alertou os líderes europeus sobre a possibilidade de que a América possa negar apoio à Europa em questões ameaçadoras. Portanto, há duas condições que precisam ser atendidas para a Rússia entrar em guerra contra a OTAN. Os Estados Unidos da América devem se retirar da OTAN ou se recusar a ajudar seus parceiros, mesmo se uma invasão russa acionar o artigo 5 do tratado. Segundo, Putin deve ter o desejo de reivindicar mais da Europa se for bem-sucedido na Ucrânia. A questão agora é simples: essas duas condições poderiam ser atendidas? A resposta curta é sim. Há a possibilidade de a Rússia fazer guerra na Europa sem intervenção dos Estados Unidos da América? A ideia de Trump retirar os Estados Unidos da América da OTAN, enfraquecendo a aliança, não é novidade. Em 2018, no primeiro mandato de Trump como presidente dos Estados Unidos da América, ele teria expressado repetidamente a altos funcionários da administração seu desejo de retirar os Estados Unidos da América da OTAN. As declarações incluíam alegações de que Trump não via sentido em manter uma aliança militar tão grande, especialmente por acreditar que a OTAN drenava os recursos da América. Um ano antes, Trump também começou a dizer aos membros da OTAN que era hora de pagar o seu caminho. Durante uma reunião da OTAN em Bruxelas, ele afirmou que os outros membros da coalizão deviam enormes quantias aos Estados Unidos da América, destacando que muitos não atingem o gasto de defesa recomendado pela OTAN de 2% do produto interno bruto. E ele estava certo. Em 2017, apenas 4 nações estavam cumprindo o que Trump acreditava ser uma obrigação mais do que uma recomendação. Esses países eram a Estônia, que gastou 2,01% do seu produto interno bruto em defesa, a Grécia, com 2,38%, o Reino Unido, que gastou 2,06%, e, claro, os Estados Unidos, como o maior gastador, com 3,31%. Na época, menos de 14% dos 29 membros da OTAN atingiam 2%. Trump argumentou de forma simples na época: pague ou os Estados Unidos da América se retirarão. A OTAN mudou sua abordagem. Em 2024, a organização expandiu para 32 membros. Desses membros, 23 estão atingindo a meta de, no mínimo, 2% do produto interno bruto em despesas com defesa. Cerca de 2/3 dos aliados da OTAN estão atingindo a meta, um registro imperfeito, mas muito melhor do que os 14% de 2017, sugerindo que Trump estava alcançando seu objetivo. Os aliados da OTAN começaram a gastar em níveis similares aos Estados Unidos da América em termos de produto interno bruto. O problema para a Europa é que Zelensky alerta que a Rússia se prepara para atacar a OTAN, e Trump pode ainda querer que os Estados Unidos da América deixem a aliança. Em 14 de fevereiro, o UK Defense Journal
relatou comentários do ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, John Bolton, que serviu sob Trump durante seu primeiro mandato. Ele sugere que Trump está agora movendo as metas para manter a porta aberta para a remoção dos Estados Unidos da América da OTAN. Primeiro, ele afirmou no início de seu mandato que os europeus não estavam investindo 2% do produto interno bruto em defesa. Bolton disse que agora ele está dizendo que é necessário gastar 5% do produto interno bruto em defesa. Ele se refere aos comentários de Trump no início de janeiro de 2025, quando o presidente americano afirmou que a OTAN deveria ter uma meta de 5%. Todos eles podem pagar, disse Trump, mas deveriam estar em 5%, não em 2%. Note que Trump não disse nós aqui. Ele mencionou a OTAN como uma entidade distinta dos Estados Unidos da América, sugerindo que os demais membros deveriam alcançar uma meta de 5%, da qual os americanos estariam isentos. Os Estados Unidos da América também não gastam 5% do seu produto interno bruto em defesa, com o país atingindo 3,4% de gastos do produto interno bruto em 2024. Isso o coloca no mesmo nível que a Estônia, também com 3,4% e atrás da Polônia, que gastou 4,1% do seu produto interno bruto no exército. Bolton concorda parcialmente com Trump. Ele acredita que os Estados Unidos da América não estão investindo o suficiente em um mundo desafiador. Porém, ele também destaca que a meta de Trump de 5% pode ser interessante. Suspeito que poucos países na Europa, talvez os Bálticos, a Polônia e alguns outros, alcançarão 5%. Trump poderá dizer que a OTAN é inútil, como sempre afirmou, e decidir sair em um ano em que isso não ocorrer. Em suma, Trump adiantou a meta de gastos para que mais membros europeus da OTAN atinjam o objetivo de 2%. Ele faz isso por ver uma rota para retirar os Estados Unidos da América da Aliança. Há apenas uma possível salvação para os membros europeus da OTAN. O Congresso dos Estados Unidos da América se mantém como a barreira que mantém a América na coalizão. Qualquer decisão de sair precisa primeiro passar pelo Congresso para se tornar realidade. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, sancionou como lei a exigência na Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2024, possivelmente se preparando sutilmente para uma eventual presidência de Trump. O problema é que a lei não é perfeita. Isso não é definitivo, afirma Scott Anderson, estudioso do Brookings Institution e editor sênior do Lawfare. Isso é sobre o Congresso te proibindo de fazer isso, e se você ignorá-los, terá que nos enfrentar nos tribunais por isso, ele diz. Esse é o problema. Anderson afirma que, para a questão ser litigada, é necessário alguém com legitimidade para processar, como o Congresso. Só que não está claro se os republicanos no Congresso estariam dispostos a lançar um processo contra seu próprio presidente eleito. Zelensky está certo em se preocupar com a possibilidade da OTAN perder os Estados Unidos da América como parceiro. Trump já ameaçou se retirar no passado. Ele está estabelecendo metas de gastos que podem ser inatingíveis para muitos membros da aliança. Além disso, as leis atuais para obrigar a aprovação do Congresso para uma retirada não são tão robustas quanto necessário. E quanto a Putin? Com uma OTAN enfraquecida pela retirada dos Estados Unidos da América, Putin miraria no restante da Europa? Novamente, é uma possibilidade. Sugestões de que o apetite de Putin pela expansão pode ir além da Ucrânia existem desde pelo menos fevereiro de 2023. A RAND publicou um artigo afirmando que o próximo objetivo de Putin pode ser atacar outros vizinhos pós-soviéticos que antes faziam parte do Império Russo. Putin tem um histórico nisso. Putin invadiu a Geórgia em 2008, logo após ter dito ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, que a Ucrânia nem sequer é um país. Putin invadiu a Crimeia em 2014 e lançou uma operação militar especial contra a Ucrânia em 2022. No mesmo ano, ele também afirmou que os cazaques nunca tiveram um estado, mas sua afirmação mais preocupante veio em 2016. O presidente da Rússia disse que a fronteira de seu país não tinha fim. Em maio de 2024, Philip Reeves, da National Public Radio, observou que muitos na Estônia temem que Putin possa mirá-los em seguida se vencer na Ucrânia. Putin poderia testar a OTAN e o artigo 5 ao entrar nos Bálticos, mesmo com o risco de uma guerra nuclear, disse Reeves, notando que estonianos protestavam contra a guerra de Putin na Ucrânia em frente à embaixada russa em Tallinn, Estônia.
Vale destacar que aproximadamente 25% da população da Estônia é de etnia russa, o que Putin poderia usar futuramente para alegar que a Estônia deveria pertencer à Rússia. O Instituto Freeman Spogli para Estudos Internacionais também observa que Putin pode estar tão obstinado na expansão que invadiria nações da OTAN na Europa, mesmo com os Estados Unidos da América na aliança. Ninguém sabe o que Putin faria a seguir se fosse encorajado por uma vitória contra a Ucrânia. E embora os analistas minimizem a possibilidade de Putin atacar um estado báltico como a Estônia, ele já surpreendeu o mundo antes. Ele fez isso ao invadir a Ucrânia. Pior ainda, de acordo com o Instituto, Putin não gosta da OTAN e não teme um ataque da aliança. Ao contrário, ele está frustrado que a OTAN o limita e o impede de restaurar o que ele vê como a verdadeira Rússia. Ele já está em guerra híbrida com vários países da OTAN, usando desinformação, sabotagem e ataques cibernéticos para atingir seus objetivos. Ele iria além e usaria a força militar? Se a Rússia derrotar a Ucrânia e reconstruir suas capacidades militares, e Trump retirar os Estados Unidos da América da OTAN, a possibilidade de Putin seguir adiante com seus desejos expansionistas aumenta consideravelmente. A Ucrânia certamente acredita que essa é uma possibilidade. Em outubro de 2023, o presidente Zelensky disse que Putin está considerando vários cenários para os próximos anos, destacando 2028 como o ano potencial em que Putin atacará uma nação alinhada à OTAN. Zelensky afirmou que se a Rússia for autorizada a se adaptar agora, em 2028, o Kremlin poderá restaurar o potencial militar destruído pela Ucrânia e terá poder suficiente para atacar os países alvo da expansão russa. Como muitos antes dele, Zelensky destacou que os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia estão particularmente em risco. Esta é uma informação clara da nossa inteligência e nós a sinalizamos para você, concluiu Zelensky. Há também o fator Trump a considerar. Além da possibilidade de Trump retirar os Estados Unidos da América da OTAN, o presidente tem enviado mensagens mistas para a Ucrânia recentemente. O presidente da Ucrânia teve conversas com Trump, durante as quais ele alertou o presidente dos Estados Unidos da América que Putin é um mentiroso. Putin não quer nenhuma paz, Zelensky disse a Trump. O presidente da Ucrânia acredita que Putin teme um pouco Trump, e esse medo poderia ser usado por Trump para pressionar Putin em direção a negociações de paz. O Kyiv Post também aponta que os Estados Unidos da América, oficiais, asseguraram à Ucrânia que os Estados Unidos da América não abandonarão o país após 3 anos de luta contra a Rússia. As mensagens parecem pró-Trump e pró-Ucrânia, mas em 18 de fevereiro, Trump também teria realizado conversas de paz com Putin na Arábia Saudita, sem envolvimento ucraniano. Para a Ucrânia, isso lembraria os Estados Unidos da América, tentando excluí-los de qualquer acordo em andamento, contrariando afirmações prévias de que a América não abandonará a Ucrânia. Trump foi citado como decepcionado com a surpresa da Ucrânia por não ter sido convidada para as conversas, dizendo que Zelensky poderia ter feito um acordo mais cedo no conflito. Soube que estão chateados por não terem um lugar, mas tiveram um por 3 anos e muito antes disso. Isso poderia ter sido resolvido facilmente. Trump pareceu culpar a Ucrânia pelo conflito, sugerindo que eles poderiam ter feito um acordo para evitá-lo. É surpreendente que Zelensky esteja alertando os membros europeus da OTAN sobre uma ameaça iminente. Muitos acreditam que Putin quer invadir os estados bálticos em seguida, conforme sugerido pela inteligência ucraniana. Trump envia mensagens mistas para Zelensky, e ainda há a chance de os Estados Unidos da América deixarem a OTAN. Se isso acontecer, a ameaça nuclear da OTAN diminuirá muito, deixando apenas França e Grã-Bretanha capazes de atacar a Rússia com armas nucleares, abrindo mais a porta para uma guerra russa contra o restante da OTAN. A questão agora é simples. A OTAN está pronta para essa guerra? Depende de quem você pergunta. Em junho de 2024, o Jornal de Defesa do Reino Unido comparou uma OTAN sem os Estados Unidos da América contra a Rússia em uma análise detalhada. Ele apontou que a força combinada dos membros da OTAN sem os Estados Unidos da América é muito maior do que a da Ucrânia, quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. No que diz respeito ao pessoal, a OTAN sem a América tem 1,5 milhão de militares ativos.
o que se equipara bem com os 1.320.000 soldados ativos que a Rússia tem atualmente. Vale ressaltar que a Rússia já utilizou mais de 862 mil soldados na Ucrânia, deixando seu exército composto principalmente por recrutas inexperientes, mercenários e até soldados de outros países, como a Coreia do Norte. A OTAN também possui tecnologia mais avançada que a Rússia, afirma a revista. Os países da OTAN na Europa investiram significativamente em aeronaves avançadas, ciberdefesas e munições de precisão, tornando o bloco um poderoso adversário para a Rússia. Isso pressupõe que os membros da OTAN responderão com força militar caso Putin ataque outro membro, como um dos estados bálticos. Contudo, essa versão da OTAN também sentiria muito a ausência dos Estados Unidos da América. A ameaça nuclear seria reduzida, com 515 ogivas nucleares, comparado aos 1.549 nuques estratégicos da Rússia e seu estoque de 4.380. Se Putin apertar o botão nuclear, ele poderia devastar todas as nações da OTAN de uma vez. França e Grã-Bretanha poderiam fazer o mesmo com a Rússia, porém, com menos poder de fogo comparado aos Estados Unidos da América, que possuem 5.225 ogivas nucleares. A OTAN europeia depende muito dos Estados Unidos da América para inteligência operacional, defesa de mísseis e reabastecimento aéreo, essencial para manter as forças aéreas mais poderosas da OTAN em ataques contra a Rússia, devido à escassez de reabastecedores na Europa. A conclusão do jornal é que a OTAN, sem os Estados Unidos da América, poderia se defender bem de um ataque russo durante os primeiros meses, causando danos massivos às forças de Putin. Mas o que acontece meses depois, quando a Rússia continua avançando e a OTAN já usou boa parte de suas munições? Uma análise de fevereiro de 2025 de um jornal de defesa do Reino Unido sobre o mesmo assunto aponta problemas idênticos. Conclui-se, novamente, que a OTAN europeia e o continente poderiam montar uma defesa robusta contra as forças de Putin. No entanto, sustentar operações além das fases iniciais de uma guerra como essa veria esta versão da OTAN, sem a América, lutando sem o apoio de inteligência, logístico e técnico que os Estados Unidos da América têm fornecido há muito tempo. Os países da OTAN mais vulneráveis em um conflito com a Rússia mostram-se ainda menos confiantes. Em dezembro de 2024, líderes da Letônia, Estônia e Finlândia afirmaram que a OTAN não está preparada para enfrentar a Rússia sem o envolvimento dos Estados Unidos da América. Isso é absolutamente claro, disse o presidente letão Edgars Rinkēvičs. Não podemos continuar esperando os Estados Unidos da América permanecerem muito envolvidos na Europa, acrescentou a primeira-ministra estoniana Kristen Michael. Temos que aumentar nossas capacidades de defesa por causa da ameaça da Rússia e sua incapacidade de ser uma democracia e operar em um mundo baseado em regras. Vale a pena notar que a Estônia e a Letônia gastaram 3,4% e 3,15% do seu produto interno bruto em defesa a partir de 2024. A Finlândia também ultrapassou a meta de 2% da OTAN, gastando 2,4% do seu produto interno bruto. As nações europeias da OTAN estão levando a ameaça russa a sério. Mas talvez o problema seja que o resto da aliança não está. É essa descoordenação entre os membros europeus da OTAN que pode arruinar a aliança se Trump retirar os Estados Unidos da América dela. A OTAN europeia tem recursos para igualar a Rússia, mas se ficar atolada em burocracia e debates sobre como reagir a uma vitória russa contra a Ucrânia, pode se tornar vulnerável a um ataque surpresa. Por isso, a OTAN pode sofrer se a Ucrânia cair, como afirma Zelensky. Qual é a solução, então? O presidente da Ucrânia acredita que tem a formação de um novo exército europeu. Eu realmente acredito que o tempo chegou. Zelensky declarou aos jornalistas na Conferência de Segurança de Munique que as Forças Armadas da Europa devem ser criadas. O presidente da Ucrânia defende há anos uma força europeia unificada, com pouco avanço. Ele também não esclarece como seria a força, aumentando o desafio enfrentado pelos membros europeus da OTAN. Matthew Saville, diretor do Royal United Service Institute, sugere que uma força de dissuasão terrestre de 100 mil a 150 mil soldados responderia efetivamente a uma nova agressão russa, principalmente se houver um cessar-fogo na Ucrânia. Contudo, Saville crê que, sem os Estados Unidos da América, seria difícil convencer países distantes da Rússia a comprometerem tantas tropas, possivelmente afetando suas próprias defesas.
Saville propõe, como alternativa, uma força de tripé menor que a de dissuasão completa, mas ainda com dezenas de milhares de tropas europeias nas linhas de frente críticas. Este contingente agiria como uma unidade de resposta rápida, dissuadindo novos avanços russos e assegurando que qualquer ataque provocaria uma reação militar europeia mais ampla. O ex-conselheiro da OTAN, Jamie Shea, reconhece as dificuldades da Europa em montar forças para conter a Rússia na Ucrânia, mas enfatiza a necessidade delas. Ele defende uma força ativa de 50 mil soldados operando em rotações contínuas, exigindo um compromisso total de 150 mil tropas para manter uma presença dissuasora contínua. Nenhuma dessas propostas considera a possibilidade da OTAN europeia iniciar uma guerra total contra Putin pelo que ele fez na Ucrânia. Trata-se de dissuasão, com o 1,5 milhão de tropas que as 1,5 milhão, E também há conflito entre os membros da OTAN na Europa a considerar. França, Reino Unido e Suécia sinalizaram que enviarão tropas para as linhas de frente, se preciso. Contudo, com a recente eleição de Friedrich Merz como chanceler da Alemanha em 23 de fevereiro de 2025, há uma possível mudança na posição alemã. Merz ressaltou que a Europa precisa reforçar suas capacidades de defesa, questionando o futuro da OTAN em seu formato atual. Isso pode levar a um papel alemão mais proativo na defesa europeia, mas será o bastante? Se a OTAN europeia não estiver unida contra Putin, como agora, Zelensky pode estar certo. A OTAN pode se desintegrar sem o envolvimento dos Estados Unidos da América e perderia uma guerra com a Rússia, devido à falta de cooperação e perda do apoio de inteligência e logística dos Estados Unidos, não por falta de soldados ou equipamentos. Mas o que você acha das chances da OTAN contra a Rússia? Os Estados Unidos da América vão se retirar da aliança, deixando a OTAN europeia se defender sozinha? E a ameaça à OTAN é tão iminente quanto Zelensky afirma? Deixe suas ideias nos comentários e valeu por assistir.